Que história é essa? Continuamos procurando sentido para nós nas parábolas de Jesus. O que é que ele quis dizer com isso? Que mensagem enigmática foi essa? Hoje, em Mateus, nós veremos a conclusão do ensino de Jesus. O Evangelho de Mateus, como eu expliquei já pela manhã, ele foi editado, preparado pelo evangelista, Mateus, um dos discípulos. Cremos que com a inspiração de Deus, em que ele organizou os discursos de Jesus numa forma lógica, não numa forma cronológica. Então, o Evangelho de Mateus, ele é pontuado por dois grandes discursos, ou dois grandes sermões de Jesus. O primeiro deles, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, é o conhecidíssimo Sermão do Monte, que aconteceu num monte na Galileia, nas proximidades do Mar da Galileia. Ali, Jesus ensinou várias das suas formas de enxergar o texto bíblico, né? Por exemplo, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Aí tem as bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles. É um texto riquíssimo, ficamos aqui 3 meses buscando o sentido do Sermão do Monte para cada um de nós nos dias de hoje. Depois desse momento, Jesus começou o seu ministério ativamente, ensinando em vários lugares, andando pela Palestina, até que, na semana final de vida dele, já em Jerusalém, na véspera da Semana Santa, ele então tem um debate com os fariseus. Já tinha algum tempo que os fariseus vinham atacando Jesus, vinham fazendo perguntas capciosas para tentar pegá-lo no erro, para acusá-lo. E Jesus também tinha começado a falar algumas coisas que estavam deixando muitos dos seus seguidores inseguros. No início, quando Jesus multiplicava os pães e curava a todos e libertava a todos, todo mundo queria segui-lo. Mas então Jesus começou a dizer para os seus seguidores que para segui-lo era necessário tomar a sua própria cruz. Era necessário negar a si mesmo. E aí, peraí, pão de graça e cura eu quero, esse negócio de me negar a mim mesmo, não. E muitos dos discípulos de Jesus o abandonaram. Nesse momento, Jesus já está com um grupo bem reduzido de seguidores em relação às multidões, às milhares de pessoas que se reuniam para ouvi-lo falar, na expectativa de uma multiplicação dos pães. E então, Jesus apresenta um conjunto de parábolas que eu procurarei apresentar para vocês aqui da forma mais objetiva possível para preparar os seus discípulos para o seu retorno. Porque uma das coisas que estavam deixando as pessoas intranquilas, inseguras em relação à fala de Jesus, é que Jesus começou a dizer que ele teria que morrer, que ele seria morto pelos romanos, mas que ele ressuscitaria. E isso deixou todo mundo muito inseguro. Mas como assim, mestre? O senhor não veio para ser o rei? Como assim o senhor vai morrer? Ninguém queria acreditar nisso. Tanto que quando Jesus pela primeira vez disse que ele teria que ir para Jerusalém e morrer, Pedro virou para ele e disse: que isso, Senhor? Não, que papo é esse? E Jesus teve que dizer para Pedro, né, repreender o inimigo
Satanás, que estava falando por intermédio de Pedro. Não era um discurso muito agradável, muito inclusivo, esse de Jesus, do tomar a sua cruz, de segui-lo, de negar-se a si mesmo e de que ele teria que morrer. Mas o fato é que isso iria acontecer, nós já sabemos, e ele então começou a preparar os seus discípulos para aquele momento. E aí eu lhe pergunto, você se considera preparado para quando Jesus voltar? Pense um pouco nisso. E abre em Mateus capítulo 24. No final, portanto, do seu ministério, Jesus respondeu a uma pergunta dos seus discípulos sob a forma de parábolas. Mas que pergunta foi essa? Vamos ver lá em Mateus capítulo 24, de 1 a 31. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Gente, quem é o assessor de comunicação de Jesus? Ele fica falando essas coisas, ele vai assustar todo mundo que segue ele. Jesus dizendo que o templo ia ser destruído. Seus discípulos ficaram aterrorizados. E do versículo 2 ao versículo 3 tem uma passagem de tempo, porque eles saem de Jerusalém, descem o monte, passam pelo vale, sobem o monte das oliveiras, e lá os seus discípulos pedem que Jesus lhe explique o que ele tinha acabado de falar. Então, versículo 3, tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e lhe disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Os dias que estamos vivendo são dias assustadores. Vocês viram o incêndio que teve lá no Havaí? Arrasou uma das ilhas havaianas. Arrasou. Maremotos, terremotos, guerras, mudanças climáticas. Realmente parece que a Terra está se revoltando. Mas vejam a resposta de Jesus a essa pergunta dos seus discípulos. Pergunta que talvez você mesmo já tenha se feito. Quando é que isso vai acontecer? Qual o sinal de que isto vai acontecer? Versículos 4 e 5. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, tudo que a gente está vivendo hoje é necessário que aconteça e ainda não é o fim. Guerras, rumores de guerras. Vamos lá. E ele continua. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Estamos vendo isso, não estamos? Tudo isto será o início das dores. Não é o fim, é o início do fim. É isso que Jesus está nos dizendo, que nós estamos vivendo o início do fim. Quanto tempo isso vai durar? Aí vamos deixar que Jesus nos diga. Versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo,
muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha que Jesus repetiu o mesmo alerta sobre os falsos profetas. Muito sério isso. E realmente, nos dias atuais, o que nós ouvimos de mensagens antibíblicas vindo dos púlpitos é assustador. Muito, muito assustador. Será que já está acontecendo isso? De nós, os seguidores de Jesus, sermos perseguidos? Sim, já está acontecendo. Eu vi esta semana que um adolescente, numa praça pública no Canadá, não sei em qual província do Canadá, estava distribuindo Bíblias e foi preso, algemado e levado por estar perturbando a paz pública, porque estava distribuindo Bíblias. Vi um outro vídeo de um outro rapaz pregando a palavra, falando da salvação, falando da necessidade de arrependimento. E uma criança, uma menininha, que não devia ter mais do que 8 anos, berrando e xingando o rapaz, dizendo que ele tinha que calar a boca, que o que ele estava falando era tudo mentira, que ele não sabia o que ele estava falando, que ele estava querendo enganar as pessoas. Uma criança. Os tempos estão sombrios. Não preciso lembrar a ninguém como os cristãos são tratados no mundo comunista. Não preciso. Ah, mas não existe mais comunismo. Fala isso para os cristãos da Coreia do Norte. Ou de Cuba. Ah, mas Cuba não é comunista. Pode até não ser, mas que persegue cristãos, persegue. Porque no ano passado houve uma série de mobilizações públicas e manifestações públicas contra o governo e muita gente foi presa. E como vários pastores evangélicos participaram da coordenação daquelas manifestações, sumiram. Sumiram. Foram presos e nunca mais foram vistos. Nem preciso lembrar do que está acontecendo na Nicarágua, né? Freiras e padres sendo presos, expulsos do país. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Se você não sabia disso, lamento ser o arauto dessas notícias. E aí Jesus diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai resistir. E Jesus então conclui essa parte do discurso chamado de discurso escatológico de Jesus, ou discurso do Monte das Oliveiras, dizendo: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, do princípio das dores ao fim, durante as dores, muita perseguição, muita prisão, até que virá efetivamente o fim, quando a mensagem da salvação por meio da fé em Jesus Cristo for pregada em todas as nações, em todos os agrupamentos humanos, que o termo nação na Bíblia não é o mesmo, não tem o mesmo significado do termo nação de hoje em dia, né? Não existia, o conceito de nação é um conceito, biblicamente falando, é um conceito mais étnico, mais ligado à origem, à etnia da pessoa, e não ligado a uma região administrativa, um país, alguma coisa do gênero, como temos hoje. Todas as nações, todas as etnias precisarão ouvir falar do Senhor. Não todos os indivíduos, mas todas as etnias. E então
virá o Senhor. A partir daí, do versículo 15 ao versículo 29, Jesus começa a dizer como será esse momento do fim. Aí ele começa a falar sobre o fim propriamente dito. Mas se nós estamos, nesse momento, ainda no princípio das dores, e o nosso tempo é limitado, vamos deixar esse trecho do 15 ao 29, de Mateus 24, para que você veja em casa. Se você for curioso, você vai querer saber o que Jesus disse que iria acontecer quando viesse o fim. Leia lá. E ele então conclui, depois de apresentar esses eventos, ele conclui dizendo, uma conclusão intermediária, o discurso continua depois. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí acabou de vez mesmo. Aí é o fim do fim. Então, o princípio das dores é o princípio do fim. Depois tem a concretização do fim, que você vai ler em casa, e aí depois Jesus dá o fecho dessa profecia, desse discurso escatológico, do escatom, do fim dos tempos, com o anúncio de como seria o seu retorno, em grande poder e glória, em grande majestade. Só que Jesus estava nitidamente preocupado em como seus discípulos iriam receber esse momento. Aqueles que estivessem vivos, e você está vivo, não é verdade? Alguém aqui não está vivo? Se nós estamos vivos, nós temos que nos preocupar com o que Jesus ensinou aos seus discípulos em relação a esse momento. E Jesus começou a usar parábolas, os seus enigmas, que nós precisamos entender o que significavam. A primeira dessas parábolas, muito simples. Ele usou várias parábolas, eu vou procurar apresentar todas elas aqui para você. A primeira delas, 2 versículos apenas, ele fez aquele encerramento, né, no versículo 31, e já conta logo uma parábola. A parábola da figueira. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Você sabe? Você sabe reconhecer uma figueira? Ah, você vai no Google, né? Figueira. Ah, isso é uma figueira. Gente, isso que Jesus está falando aqui não faz o menor sentido para nós. A gente não conhece figueira. A gente não sabe como é que é feita a troca de folhas das figueiras. Então, esse anúncio de Jesus, essa orientação dele, para nós, não faz sentido, porque o contexto é completamente diferente do nosso. Mas a mensagem precisa ser entendida. E é o que nós tentaremos fazer aqui agora. Jesus continua nessa parábola, conclui essa parábola dizendo: da mesma forma que vocês sabem identificar a mudança das estações, olhando para as árvores, vocês, ao verem esses sinais todos que eu disse para vocês que aconteceriam, vocês então saberão que o fim está próximo, está às portas. Essa é a parte que a gente consegue entender. Da mesma forma que um agricultor olha para as folhas de uma árvore
e consegue perceber a mudança das estações, nós, ao olharmos para as notícias, precisaremos perceber que alguma coisa está acontecendo. E é bom a gente se preparar para isso. Prestem atenção aos sinais. Do versículo 34, a parábola foi até o 33. Do versículo 34 ao versículo 42, Jesus, então, chamou a atenção de seus discípulos para a imprevisibilidade da sua volta. Tanto que ele disse que nem ele, porque ainda estava limitado na sua natureza humana, sabia quando é que aquelas coisas iriam acontecer. Nós, em outro momento, já apresentamos isso aqui na igreja. Vimos que a vinda do Senhor seria como um raio, seria como um relâmpago, seria como nos dias de Noé, que as pessoas estavam comendo, bebendo, casando, de repente veio o dilúvio e morreu todo mundo. Como nos dias de Ló, que as pessoas estavam lá cuidando das suas vidas, choveu fogo do céu e morreu todo mundo. E Jesus está dizendo que ele mesmo não sabia quando isso aconteceria, mas que aconteceria e que seria imprevisível quando aconteceria. Portanto, é necessário estarmos preparados. E aí Jesus vai e conta 3 parábolas. A primeira delas, já no versículo 43, a parábola do dono da casa. Na verdade, são 4, tá, gente? Contei errado aqui. 4 parábolas. Entendam isso. Então, logo depois dele dizer para os seus discípulos, prestem atenção nos sinais. Aí ele emenda dizendo, entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá, e numa hora em que vocês menos esperam, assim como o ladrão, vai pegar todo mundo de surpresa. Não sabemos a hora em que o Filho do Homem virá. Será inesperada, é imprevisível. Precisamos estar preparados. E aí ele emenda em outra parábola. A parábola dos 2 servos, do versículo 45 ao 51. Aí ele já aumenta um pouquinho o tamanho da parábola, porque ele está querendo aprofundar a mesma ideia. A ideia é a mesma, estejam preparados. Só que ele diz a mesma coisa de várias maneiras diferentes, para ver se pelo menos alguém entende. Vamos então tentar entender o que Jesus está querendo nos dizer. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar alimento no devido tempo? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Então Jesus agora não está mais falando do próprio dono da casa. Ele agora está falando de um servo. O servo que foi deixado responsável pela casa, em nome do seu senhor. Aquele servo, ele pode ter 2 atitudes. A primeira atitude é a atitude de um servo fiel e sensato, que sabe que é encarregado do bem-estar daquelas pessoas, que ele é responsável por elas e que ele procura alimentá-las. Mas há uma outra atitude possível, principalmente quando o Senhor demora a voltar. Jesus sabia disso. Tanto que ele disse, versículo 48, mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor se demora, e então comece a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo
virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E há falsos profetas que pregam hoje em dia que não existe tal lugar. Não existe inferno. Apesar da Bíblia e do próprio Jesus falar sobre isso várias vezes. Cuidado com os falsos profetas. Vá à Bíblia. Veja o que a Bíblia está dizendo. Sim, haverá punição para o servo mau e infiel, que achando que seu senhor não voltará, porque está demorando, resolve se apropriar dos bens do seu senhor, resolve tratar mal os seus conservos, ao invés de protegê-los, de alimentá-los. Este certamente sofrerá. Não seja como o servo mau e insensato e infiel. Seja como o servo bom, sensato e fiel. Porque haverá um julgamento, haverá um acerto de contas e haverá consequências. Hoje em dia as pessoas acham que a vida é isso aqui e a gente tem que viver e se aproveitar o máximo possível, porque morrer, morreu, acabou. Não é isso que a Bíblia diz. Eu prefiro confiar na Bíblia do que na cultura, do que na sociedade. E Jesus, então, vem com mais uma parábola, a parábola das 10 virgens. Agora já muda de capítulo, mas o discurso é o mesmo. Lembrando que essa divisão em capítulos e versículos, ela é artificial. Ela foi criada lá pelo século XIII, mais ou menos, para facilitar a nossa vida. Ainda bem que fizeram isso, né? Facilitou muito a nossa vida. Mas, disse então Jesus, o reino dos céus, pois, ele está fazendo conexão com o que ele tinha acabado de falar, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 10 virgens? Seriam 10 noivas? Não. Para aqueles que estavam ouvindo, que viviam aquela realidade, que conheciam as cerimônias de casamento daquela época, não havia dúvida nenhuma do que Jesus estava falando. Mas nós não somos sociólogos, muito menos antropólogos ou historiadores, e não sabemos como é que eram as formas de se relacionar daquela sociedade. Mas, graças a Deus, há pessoas que estudam isso e a gente vai lá e lê o que eles explicam para a gente. Então, a explicação é que não são 10 noivas, são 10 madrinhas. Porque nos grandes casamentos da antiguidade, a festa durava, às vezes, semanas. Nós vemos, por exemplo, lá no caso de Esther, que a festa de casamento do rei durou 1 ano. O cara era o rei, né? Ele tinha como bancar uma festa dessa. Hoje em dia, qualquer festazinha, tem que vender um rim para conseguir fazer. Mas aqui não. Aqui ele está falando de um noivo que certamente tem recursos para bancar uma festa de casamento rica. E o cerimonial previa 10 madrinhas que, com as suas velas, suas candeias, né, que é aquela tipo lâmpada de Aladim, né? É um potinho com um azeite dentro, uma mecha pegando fogo. Para quem já foi no interior, a famosa lamparina do interior, o lampião, é parecido com aquilo, só que tem um vidro em volta da chama. Nas candeias não tinha isso. 10 virgens, 10 madrinhas, cada uma delas precisava ter uma lâmpada, uma candeia pronta para ser acesa.
Só que aí Jesus diz que 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Não levaram óleo extra, só o que estava na candeia. O bichinho do ram-ram. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias. Elas estavam preparadas para um atraso que acontecesse. Agora, o interessante é que aqui no versículo 5, Jesus diz que o noivo demorou a chegar. Está demorando, né? Está demorando. E as madrinhas, as 10 virgens, todas elas, tanto as prudentes quanto as imprudentes, todas elas dormiram. Porque o noivo estava demorando. A festa deveria começar logo depois do pôr do sol, e nada do noivo chegar, as madrinhas adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ah, mas as prudentes responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Mais tarde, versículos 11 e 13, provavelmente deve ter demorado muito, né? Porque era meia-noite. Onde é que aquelas virgens iriam encontrar óleo para comprar? Não era uma tarefa fácil. Mais tarde, vieram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. E aí Jesus encerra a parábola dizendo: portanto, em face ao que eu acabei de explicar para vocês, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Está tudo claro, não é verdade? A gente poderia terminar aqui. Mas Jesus julgou que ainda não estava suficientemente claro. Então, se ele julgou assim, eu vou caminhar com ele. E aí vem mais uma parábola, a parábola dos talentos. Vejam, não entre no mérito de ficar se questionando que candeia de óleo é essa. Isso não interessa. O que interessa é a própria conclusão que Jesus disse. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Como você tem se preparado para esse dia? Como? Ou não tem? Ou está vivendo a vida como se Jesus nunca fosse voltar? É uma questão que você tem que se fazer. É você que precisa perguntar para você mesmo: eu estou me preparando para a volta do Senhor? Eu estou agindo como as 5 virgens sábias ou como as 5 virgens nécias, insensatas? Eu estou agindo como servo bom e fiel ou como servo mau? A gente precisa se questionar isso, porque nem sempre a gente está agindo como acha que está. Então, a gente precisa se autoavaliar. E aí, então, Jesus encerra, e agora sim, vamos para a última parábola, encerra o seu sermão escatológico, buscando
ensinar aos seus discípulos uma atitude mais proativa. Esteja agindo, haja, não seja passivo na sua preparação para a minha volta. Versículo 14. A volta do Senhor também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Talento, gente, a palavra talento aqui, ela é uma quantidade de dinheiro. O sentido original do termo é dinheiro, é muito dinheiro, muito. Uma fortuna. Mas a parábola acabou ganhando uma conotação mais ampla. E os recursos deixaram de ser apenas dinheiro e se tornaram também as nossas capacidades, os nossos dons. Daí a palavra talentum, que é do grego e foi apropriada pelo latim, deu origem à palavra talento que nós temos hoje, que não é só o chocolate da Garoto, não, é também a sua capacidade, o seu dom, etc. A gente ouve falar de talento, pensa logo em dom. Também é uma compreensão perfeitamente possível de ser levada à frente. Mas não é só isso. Era dinheiro mesmo que ele estava falando aqui. Ele deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento ao outro, segundo a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Ah, vai ter acerto de contas no final. O que você fez com o talento que eu te dei? O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, ganhei mais 5. E o Senhor lhe respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. E ele apresentou os 2 talentos que ele ganhou. E o Senhor lhe respondeu da mesma forma: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas aí no versículo 24, veio o que tinha recebido apenas 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeia. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Aparentemente, parece que ele se safou. Recebeu 1 talento, devolveu 1 talento, mas não foi essa a resposta do seu senhor. O Senhor lhe respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeio? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse pelo menos de volta com juros. Banqueiro, juro. Interessante Jesus usar isso numa parábola, né? Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10. Bem diferente do que acontece hoje, né? Querem tirar de quem tem 10, enfim.
tirem-no, entreguem ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado. E a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. De novo, esse negócio de choro e ranger de dentes? De novo. No mesmo discurso. 2 vezes, Jesus disse que os negligentes, os infiéis, seriam lançados fora. Não sejam passivos, não sejam medrosos no cuidado dos recursos que o Senhor te deu. O Senhor te capacitou, o Senhor te inspirou. O Senhor levou você a desenvolver experiências que só você tem. Só você é como você. Jesus encerrou o discurso dele, discurso escatológico, dizendo que o servo inútil vai ser lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E parou ali. Não teve final feliz. Ou, na verdade, teve, né? Porque os outros 2 servos entraram na alegria, para participar da alegria do Senhor. Então, haverá 2 possibilidades, em função da sua atitude. Por isso, para concluir, eu lhe pergunto mais uma vez: como Jesus te encontrará ao voltar? Encontrará você como servo fiel ou como servo infiel? Concluindo, Jesus dedicou o final do seu ensino público para preparar seus discípulos para a sua volta. A mensagem central desse sermão escatológico de Jesus é que devemos perseverar apesar da aparente demora para o retorno do Senhor, permanecendo fiéis até que Ele volte. Especificamente, vimos que a parábola dos 2 servos elogia a virtude de manter a expectativa pelo retorno do Mestre, que a parábola das 10 virgens é uma lição sobre esperar com paciência e se manter preparado, e a parábola dos talentos é um lembrete de que precisamos ser dedicados e proativos no trato dos recursos que Deus nos deu, pois haverá prestação de contas ao final. E para encerrar, abra sua Bíblia em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Versículos 8 a 10. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Estejam preparados.